Boa noite, senhor presidente, membros da mesa diretora, todos presentes. Quero aqui inicialmente agradecer a vereadora Wanderleia por ceder 12 minutos do seu tempo. Muito obrigado por esses preciosos 2 minutos. E te agradeço, então, por essa sessão. E também lamento, senhor presidente, que nessa noite nós tivemos 2 vereadores que foram inscritos. Infelizmente, os mesmos não estão mais presentes na sessão. Vale destacar que o nosso regimento interno é claro, são 170 minutos divididos pelos vereadores inscritos. Então, os vereadores que se inscreveram e foram embora, tirou parte do nosso tempo de se pronunciar em defesa da população de Nova Friburgo. Então, que esses 2 vereadores e todo o parlamento fique ciente que da próxima vez que isso ocorrer, eu vou estar apresentando os nomes dos mesmos para que a população saiba que o vereador tem se inscrito, mas não quer se pronunciar e acaba tirando também tempo daqueles que desejam se pronunciar. Então, está aqui o meu registro, senhor presidente. Nessa noite, eu gostaria de falar mais uma vez, senhor presidente, dos famosos contratos emergenciais da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, vereador Luiz Carlos, especialmente da área da saúde. Mas antes a gente precisa fazer algumas reflexões, vereador Nassif. Primeira reflexão que eu faço: qual é a intenção do gestor público em abortar um processo licitatório para firmar um contrato emergencial? Fica essa interrogação na nossa mente. Qual é o interesse em insistir em violar a Lei 866 de 93, de licitações, firmando os contratos emergenciais, causando prejuízo para o erário público? E, praticamente, todos os contratos emergenciais, eles utilizam do artigo 24 da Lei 8666, inciso 4º, que é claro, vereador Zezinho, que diz assim: é dispensável licitação em casos de emergência ou calamidade pública, pelo período máximo, senhor presidente, de 180 dias. E tem ficado evidente que o município, insistentemente, tem forjado contratos emergenciais. E não está nem aí para as possíveis sanções que os gestores podem receber a partir do artigo 89 da Lei 8666. Inclusive, uma das penas possíveis, vereador Zezinho do Caminhão, é a prisão do gestor, pela sua irresponsabilidade, pela sua má-fé, pela sua má intenção, vereador Marcinho, em abortar um processo licitatório justamente para firmar um contrato emergencial. E o prazo máximo é de 180 dias. E, curiosamente, vereador professor Pierre, todos os contratos do município nessa gestão são firmados em 180 dias. Comecei a fazer um comparativo com as gestões anteriores. As gestões anteriores eram de 3, 4, 5 meses, às vezes até de 180 dias, vereador Nami. Mas a gestão municipal, nesse presente momento, está passando dos limites. Está escandaloso, está escancarado. E eu, particularmente, vereadora Wanderleia, eu tenho esperança na atuação do Ministério Público do Estado. Eu tenho expectativa de que o Ministério Público vai fazer valer a lei. É o que todos nós, cidadãos friburgueses, esperamos. Então, o meu coração pulsa de esperança pela ação, pela iniciativa, intervenção do Ministério Público. E quando isso acontecer, vai ter os nossos aplausos, o nosso elogio, o nosso reconhecimento público. Agora, eu vou ser muito sincero, vereador Zezinho, se isso não ocorrer, eu passarei a ser um crítico do Ministério Público. Porque da esperança, da expectativa que pulsa o meu coração, eu vou me voltar em uma postura crítica. Então, está aqui a minha crença, a minha convicção, a minha esperança na ação do Ministério Público do Estado. Agora, se não fazer cumprir a lei, vai ter as minhas críticas de forma enérgica e enfatizada. Pois bem, para exemplificar o que eu estou falando aqui, eu quero trazer para o nosso conhecimento avaliação de contratos, vereador Luiz Carlos, em 3 áreas distintas, dentro da área da saúde, vereador Marcinho. Primeiro,
vereador Marcinho tem sido combativo nessa área, que é a questão de manutenção de equipamentos da saúde. No ano passado, foi firmado um contrato com a empresa Medvitalis pelo valor de R$ 390 mil. A empresa não fez absolutamente nada. Os equipamentos continuaram quebrados, não houve manutenção preventiva e corretiva de acordo com o que estava acordado no termo de referência. Pois bem, o Cristiano, quando assume a pasta como secretário de saúde, vereadora Wanderleia, ele teve uma breve reunião com a gente e ele jogou toda a responsabilidade dos equipamentos quebrados para a empresa Medvitalis. O vereador Marcinho há de se lembrar porque está balançando a cabeça em confirmação. Ele disse que precisaria contratar uma nova empresa para fazer tais manutenções. Pois bem, contratou uma empresa cujo nome é Tecnomet. Mais uma vez, contrato emergencial. Sabe qual é o valor? R$ 1.444.560. Um acréscimo, quando comparado com o contrato anterior de R$ 1.000 e cerca de R$ 54 mil. Aí eu pergunto, senhor presidente, será que os equipamentos, então, estão em funcionamento pleno? A resposta é não. Não estão. Gasta-se quase R$ 1,5 milhão. Vale frisar que o contrato já venceu desde o dia 31 de julho e existem inúmeros equipamentos quebrados ou com mau funcionamento. E aí a gente levanta uma suspeita, porque foi amplamente noticiado que o município recebeu R$ 10.040.000 de emendas parlamentares. E aí, será que não houve um diálogo ali entre eles, senhor presidente, a ponto de dizer assim, olha, já virá 10 milhões de reais para o nosso município, para comprar equipamentos? Para que continuar gastando com reposição de peças? Para que recuperar equipamentos, vereador Marcinho? Se a gente pode ter uma outra utilidade para esses recursos? Continuando a nossa reflexão. Primeiro, manutenção. Segundo, transporte fora do domicílio. Adivinha com quem que foi firmado o último contrato? Isso mesmo, Caminhos Dourados. No processo de 2017, foram gastos na área da saúde, vereador professor Pierre, R$ 973.955,80. R$ 973 mil. Processo 2017. Aí o secretário assume a pasta e surge toda aquela problemática, toda aquela polêmica, ele chega até a dizer na rádio que a culpa toda era do Caminhos Dourados. E aí depois ele ainda assina o contrato emergencial com essa própria Naim Pedro, Caminhos Dourados, pelo valor de R$ 2.147.674. Acréscimo de R$ 1.173.718,20. Mais um acréscimo de mais de R$ 1 milhão. Agora, com a famosa Caminhos Dourados. Terceiro, alimentação do Hospital Municipal Raul Sertã. Foi firmado o contrato em 28 de abril de 2017 com a empresa Global, vereador Marcinho, pelo valor de R$ 2.124.000. Na ocasião, nós já achamos esse valor exorbitante, esse valor muito elevado. Aí o Cristiano assume a pasta da Secretaria Municipal de Saúde. Existia, vereadorzinho do caminhão, um processo licitatório em trâmite. Aí o secretário utiliza-se dos argumentos, da justificativa, que o processo tinha muitos retalhos, muitas impugnações do Tribunal de Contas do Estado, e que o mesmo precisava ser arquivado. Para quê? Firmar mais um contrato emergencial com quem? Com a empresa Global. E de R$ 2.124.000 passa para R$ 3.391.000. Mesma empresa, mesmo período de 6 meses, para fazer o mesmo serviço, ou melhor,
diminui a demanda, vereador presidente Alexandre Cruz. Porque a partir do dia 25 de outubro de 2017, a gente tem um documento emitido e assinado pelo diretor administrativo da ocasião do Hospital Municipal Raul Sertã, proibindo que acompanhantes de pessoas acima de 18 e inferiores a 60 pudessem se alimentar no Raul Sertã. Então, pela nossa linha de raciocínio lógica, diminuiu-se a demanda e aumenta em mais de R$1 milhão. Vou passar a diferença aqui para vocês. A diferença de R$1.267.000. Agora, firma um novo contrato. Com quem? Mais uma vez com a Global. Qual o valor? R$2.950.950,25. Diferença de cerca de R$835 mil quando comparado ao ano passado. Totalizando, só de valores adicionais e contratos comparativos, vereador professor Pierre, da gestão anterior, que vale lembrar que teve uma intervenção da Polícia Federal na nossa cidade, pedindo afastamento imediato da secretária e subsecretária, só de forma adicional, o senhor Cristiano Guenin, secretário da pasta, pelos meus cálculos aqui, vereador Zezinho do Caminhão, só nesses 3 setores: alimentação, transporte fora do domicílio e manutenção. R$4.331.000. Quase R$4,5 milhões, vereador professor Pierre, de prejuízo para os cofres públicos. Tudo isso porque, continuamente, tem abortado o processo licitatório e tem optado ou por desqualificação dos gestores públicos, por incapacidade de ter um processo aprovado pelo Tribunal de Contas, ou por má fé, ou por má intenção, ou pelas duas coisas. Então, ficam essas perguntas no ar. Quero passar uma parte agora ao vereador professor Pierre. Rapidamente, isso mostra, pelo menos, um princípio de inabilidade para ser o mais suave possível. É uma inabilidade de administração. Para fazer uma turma de emergencial em quantitativo tão expressivo, sem justificativa nenhuma nos termos do artigo 24, inciso 4º da Lei de Licitações, porque a regra virou exceção e a exceção, a Lei de Licitações, virou a regra. E dentro, por exemplo, dessa estimativa relativo à alimentação, fica a pergunta própria do Fantástico. Cadê o dinheiro que estava aqui? É a pergunta. Cadê o dinheiro que era para estar ali, da economia, quando bem colocou, diminui a demanda e aumenta o valor do contrato? Essa matemática não cola. Ou é uma má temática? Que a matemática não cola. Ou é uma má temática, vereador Zezinho? Porque essa temática não está sendo boa para a população e nem para o cofre público. Parabéns pelo pronunciamento e pelo estudo comparativo desses contratos. 4 milhões significa 2 secretarias de cultura, basicamente, por ano. 2, todo o orçamento da Secretaria de Cultura, ainda com alguma sobra, porque é menor ainda o orçamento da Secretaria de Cultura do que R$2 milhões. É muito complicado, só em 3 contratos que Vossa Excelência apontou com tamanha propriedade. Perfeita a sua explanação, vereador professor Pierre. E vale lembrar que, certa vez, a gente requeriu alguns documentos da Secretaria de Saúde e o secretário argumentou que não podia tirar cópias, vereador Zazinho, pelo princípio da economicidade. Tinha que economizar. Aí a gente chega na sede da Secretaria em plena sexta-feira, só tinha um funcionário em um dos compartimentos, as lâmpadas todas acesas. Tudo aceso, vereador Marcinho. E aí, a sua gestão só em 3 setores. Depois faz o levantamento dos demais. Só em 3 setores tem um adicional de mais de 4.330.000 reais. Então a gente continua investigando. Mais denúncias serão protocolizadas no Ministério Público Estadual, no Ministério Público Federal, porque a gente não pode admitir que os gestores públicos permaneçam a fazer mau uso dos recursos públicos. E o pior, fazer uso
de forma indevida e até mesmo de forma ilícita para se beneficiar. Próximo vereador, ilustre vereador Marcinho. Vossa Excelência também dispõe de 14 minutos do tempo regimental. 14 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora Vanderlei, abraço essa ideia, todos vocês aqui na assistência, vocês que estão em casa nos assistindo. Essa semana, eu fui atacado nas redes sociais. O primeiro ataque que aconteceu na minha página foi de uma pessoa falando que eu fico em porta de hospital esperando o paciente passar mal, que eu consigo manipular o sistema. Gente, pelo amor de Deus, se essa pessoa que faz isso tivesse as provas, ele não falava isso, não jogava essas mentiras no ar. Ele ia lá no Ministério Público, abria uma denúncia contra mim e a gente ia ser afastado. Não é verdade? Dizer que, vereador Zezinho, hoje eu fui ao Hospital Raul Sertão numa denúncia.